cuidava aqui nas arquibancadas do pessoal que está saindo, a torcida que está saindo, porque existe a preocupação, evidentemente, para sair em segurança aqui de São Januário. E não é tão simples assim, em virtude de tudo aquilo que a gente mostrou no primeiro tempo, né? Olá, amigos. Mulheres, crianças, idosos querendo sair de São Januário, certamente requer uma estratégia especial hoje, né? Com esse clima, com todo esse barril de pólvora que mais uma vez se transformou esse estádio histórico, mas que tem sido palco de momentos lamentáveis, né? Em alguns jogos do Vasco aconteceu ano passado, no clássico contra o Flamengo, e hoje volta a acontecer. Só o Vasco que perde com isso. Certamente o Anderson Daronco, o árbitro, vai relatar isso na súmula, e provavelmente na próxima competição internacional certamente o Vasco vai levar um gancho e vai ficar sem jogar aqui algumas partidas. Talvez com portões fechados, você não sabe exatamente qual vai ser a punição, mas certamente ela virá. Sobre o jogo, Roger, o Cruzeiro foi soberano durante 80 minutos. Nos 10 primeiros minutos o Vasco exerceu uma pressão, tentou jogar o Cruzeiro para dentro do seu campo, mas o Cruzeiro foi muito frio, muito cirúrgico, e a partir do gol do Léo aos 10 minutos, gol impedimento, controlou o jogo. E só não chegou a uma goleada maior, sinceramente, porque o Cruzeiro tirou o pé, começou a administrar um pouco o jogo, não quis transformar o São Januário num estádio ainda mais caótico, ainda mais tenso, ainda mais irritadiço. Então o Cruzeiro conseguiu levar o jogo em banho-maria no segundo tempo. Poderia ter finalizado mais, não finalizou. Foram 4 finalizações do Cruzeiro no jogo e 4 gols. O Cruzeiro teve 100% de aproveitamento na partida. Eu acho que não vai reclamar de arbitragem. O primeiro gol foi impedimento, foi um gol fatal para o Vasco. O último foi uma falta do Sassá no Erley, mas a diferença técnica entre um time e outro é abissal. Zé Ricardo sabe disso, os jogadores sabem disso, então fica muito difícil você pôr na conta da arbitragem. Diga, Roger. O que me chama a atenção, e estava vendo a partida com o Thiago, com o Ricardinho, é o sistema defensivo, né? O miolo de zaga da equipe do Vasco. Como dá a possibilidade do Thiago Neves percorrer na horizontal a área inteira por completo, fazer o gol sozinho, como deixa o Sassá receber uma bola de costas e ter 20 metros sem ninguém à sua frente para ele poder ajeitar, arrematar de fora da área e fazer um bonito gol. Como o Zé consegue consertar isso? Porque a terceira derrota do Vasco na Libertadores por 4-0, Ricardinho. Sabe que foram as 2 piores derrotas da história do Vasco em Libertadores, 9 participações fora de casa e a pior em casa também hoje. Agora, não sei se... por exemplo, só queria lembrar, porque o Ricardo, zagueiro do Vasco, naquela derrota para o Jorge Wilstermann na altitude, foi crucificado, nunca mais jogou na zaga do Vasco. Depois disso foram umas 2 goleadas por 4-0 e, consequentemente, a zaga falhando muito. O que o Zé tem de opção para funcionar esse sistema defensivo? Primeiro, um ponto importante sobre essa discussão é que exatamente naquele jogo dos 4-0 que o Vasco avança no drama dos pênaltis, é que desandou a defesa do Vasco, né? Até então parecia uma defesa consolidada. Não havia levado gol ainda. Não tinha levado gols, estava tudo encaminhado. Leva os 4-0, a partir daí, além de não ganhar mais nenhum jogo na Libertadores, o Vasco passa a tomar gols, e gols de todos os jeitos, hein, Léo? Muita gente fala da defesa do Campeonato Brasileiro do ano passado, que levava pouco gol. Mas era outra defesa, era outra zaga, era Breno, que hoje é o melhor zagueiro que o Vasco tem, mas ele não consegue jogar, ele está com uma lesão, deve estar voltando até o fim do mês. E Anderson Martins, que foi para o São Paulo, era uma boa zaga. A zaga agora é outra. O Vasco tentou Eraso, não funcionou, já perdeu a posição. Paulão voltou, erra muito, jogador que está sem tempo de bola, está sem velocidade, não consegue se impor. O torcedor reclama, pega no pé dele. Eu acho que em termos de intelecto. Não, em termos de tensão, deve fazer muito mal ao Paulão no jogo. Sim. O Erley é um jogador mais técnico, mas também não tem funcionado. Eu acho que valeria, sinceramente, Roger, insistir com o Ricardo. Mas eu acho que não é só questão de troca de posição, de troca de jogadores. Eu acho que o sistema defensivo do Vasco está completamente caótico, completamente perdido. O Ricardinho, que foi treinador, pode dar uma explicação um pouco mais completa. Agora, você vê que é um time desorganizado. Sim. Dá espaço pelos lados, os volantes não fazem a proteção, principalmente quando o De Sábado hoje não estava em campo, é o melhor volante que o Vasco tem. O Everton vive um momento muito ruim, também perseguido pelos torcedores. Então, há um problema técnico entre alguns jogadores da defesa, mas o sistema coletivo defensivo é um caos do Vasco. Diga lá.
vou passar para você em seguida, mas vou deixar o Ricardinho comentar o que você falava sobre o sistema defensivo, ou todo o sistema do Vasco da Gama, e já colocar também, se mesmo sem muita opção, ou quase nenhuma no mercado, se o cargo do Zé Ricardo fica ameaçado com essa sequência na Libertadores, esse saldo de 9 gols negativos em tão poucos jogos. Bom, primeiro, obrigado, Jader, um abraço, Lédio, um abraço. Bom, eu acho que não. Eu acho que o cargo do Ricardo não. Eu acho que o Zé tá fazendo um trabalho no Vasco. Eu acho que dentro das possibilidades e das opções que ele tem realizado um bom trabalho, né? É bom a gente colocar, pelo menos a minha opinião, de que o time do Cruzeiro é melhor do que o do Vasco, né? Tecnicamente é melhor do que o do Vasco, para mim, nas peças, em todos os aspectos, né? Individualmente, coletivamente, não só pelo resultado. Está mais tempo, o treinador, o Mano está há mais tempo à frente do Cruzeiro. O Cruzeiro não vinha realmente se encaixando em alguns jogos, né? Mas tem um bom elenco, né? E nesses últimos jogos voltou a jogar bem, voltou a conseguir o resultado. E o Vasco, eu acho que o Jader foi muito feliz na colocação dele. Eu acho que essas mudanças constantes... Posso te interromper um pouquinho? Sim. Que o Mano Menezes começou a falar? Lógico, depois você termina seu raciocínio. O Mano falando. Em campo, um Cruzeiro muito superior e se aproximando da classificação para as oitavas, que é o nosso objetivo nessa fase de grupos. Começou com o Léo, mas teve aí uma sequência boa com o Thiago, com o Sassá. Depois, no segundo tempo, a equipe, sabendo que precisava conter a tentativa de ímpeto do adversário para não iniciar uma reação. O Vasco tem feito grandes finais de jogos, né? E a gente tinha essa preocupação. E com o quarto gol do Sassá se definiu o jogo e aí conseguimos, né, administrar bem até o final e sair daqui com uma grande vitória no lugar sempre onde é muito difícil jogar contra um adversário que vem jogando bem aí no ano, como participante do Campeonato Carioca e também dentro do Campeonato Brasileiro. Mano, o Vasco sempre torna as partidas em casa muito difíceis. A gente viu o último jogo do Vasco aí pela Libertadores, com homem a menos, buscou um empate. E pelo Brasileiro, no jogo contra o Fluminense, eu te perguntei como o Cruzeiro faria para poder alcançar um nível maior. Hoje o Cruzeiro foi soberano na partida. É isso? O Cruzeiro está crescendo, vai crescer no momento certo da competição? O Cruzeiro fez uma temporada até aqui muito boa. Teve uma queda porque é difícil você manter sempre todas as semanas boas, né? Você tem o desgaste, você tem os jogos, você tem os adversários que são competentes. Mas a gente sabia que ia retomar, tinha time para retomar. Precisou levar um susto, os ensinamentos da temporada, né? Às vezes, quando a dificuldade é extrema, você é testado no máximo aquilo que você tem. E felizmente eu dirijo um grupo com muita qualidade. O elenco do Cruzeiro é um elenco fortíssimo, mas que não pode viver só da fama, da teoria, do papel, né? Você tem que provar em todos os jogos. O futebol é assim, ele cobra muito isso da gente. E tenho certeza absoluta que por aquilo que passamos, aprendemos. E esse aprendizado se refletiu num jogo importante como o de hoje. E esse gol, Léo? Fico bastante feliz, né? Bem feliz, né? Poder estar ajudando novamente o Cruzeiro a sair vencedor, cumprindo o nosso grande objetivo, que é a vitória. Todos nós sabíamos que jogar aqui é sempre um jogo difícil, né? Um jogo competitivo, né? O Vasco, nos últimos jogos, sempre tem acreditado até o final. E a gente sabia que era preciso nós apertarmos a marcação desde o início, reduzirmos o espaço. Quando tivermos a oportunidade de jogar, trabalhar a bola de um lado para o outro. Graças a Deus, hoje as coisas deram certo, nós conseguimos circular bem essa bola, encontrar os espaços e concluir a gol. Graças a Deus, tanto o meu, quanto do Thiago, quanto do Sassá também. Foram jogadas bem trabalhadas, jogadas que a gente procura fazer isso nos treinamentos e hoje, graças a Deus, deu certo e está todo mundo de parabéns. Léo, muitos questionavam quem seria a dupla de zaga do Cruzeiro, o Dedé voltando, Murilo, Manuel, Léo. Mais uma vez você provou que, independente de quem seja o seu companheiro de zaga, na hora de jogos difíceis, jogos complicados e principalmente decisivos, o Léo tá pronto, né? Cara,
Já vão se fazer 8 anos que eu estou no Cruzeiro. O nosso grande objetivo é fazer com que o Cruzeiro vença, o Cruzeiro seja campeão. A questão de jogar ou não, claro, com o professor Mano, né? A gente procura trabalhar sério todos os dias, bem empenhado profissionalmente todos os dias, para que quando nos jogos também as coisas aconteçam de uma forma mais natural possível. Graças a Deus já faltam 10 jogos para me completar 300 jogos com a camisa do Cruzeiro. São algumas marcas que eu procuro, que eu busco assim, como atleta profissional, e cada vez mais podendo ajudar o Cruzeiro a sair vencedor, e esse é o grande objetivo maior, com que o grupo vença, com que o grupo seja vencedor. Ô Mano, o que aconteceu aqui hoje valoriza ainda mais o que foi feito no domingo, quando você acabou... Cruzeiro, né, com o Mano Menezes e o Léo. Vamos pra Arena do Corinthians, daqui a pouco a gente mostra mais do Cruzeiro. Carille tá falando, treinador do Corinthians.